Iniciaremos mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 8º ano. A primeira parte da aula será a correção da página 58 e 59, que foi a atividade de casa. Então, a questão 5 diz: nas expressões numéricas, primeiro efetuam-se potências ou raízes, depois multiplicações e divisões, e por último, adições ou subtrações. Respeite as regras e encontre os resultados. Todos os cálculos podem ser feitos mentalmente. Então, vamos resolver. Então, eu vou fazer os cálculos por escrito para visualizar para quem tem mais dificuldade com cálculo mental, certo? Então, começando primeiro pelas raízes. Então, repete tudo que não for raiz e resolve a raiz. Fica 12 menos 2 vezes 4 mais 2 vezes raiz quadrada de 9, 3. Resolvendo a multiplicação. 12 menos 2 vezes 4 mais 2 vezes 3, 6. Resolvendo o parêntese. 12 menos 2 vezes 4 mais 6, 10. 12 menos 12, 2 vezes 10, 20. Doze menos 20, menos 8. Letra B, resolvendo a raiz. 5 vezes raiz quadrada de 16 é 4, menos. Como essa multiplicação está separada de todos, eu posso resolver logo. 2 vezes 32, 64. 5 vezes 4, 20, menos 64. Resultado, menos 44. Letra C. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 36 é 6. MMC de 4 e 6 é 12. 12 dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 9, 27. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 27 menos 2 dá 25, repete o 12. Então, 25 sobre 12 é o resultado. Letra D, raiz de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. 7 menos 8 ao quadrado é 64. 7 menos 64, menos 57. Raiz quadrada de 100 é 10. Mas antes vamos resolver o parêntese. Vou repetir. Raiz quadrada de 100 sobre 31. Raiz cúbica de menos 125. Eu quero 3 números iguais que multiplicados dá menos 125, é menos 5. Vamos tirar dos parênteses aqui. Então, eu tenho raiz quadrada de 100 sobre 31, menos com mais dá menos, raiz quadrada de 100 sobre 31, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, repete o 5. Então, aqui eu não resolvi logo no início, porque eu observei que esses dois termos seriam simétricos. Então, aqui, menos raiz de 100, menos raiz quadrada de 100 sobre 31, menos raiz quadrada de 100 sobre 31, os dois são simétricos, dá zero, só sobra o menos 5. E aqui a última letra, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 64 é 8. 1 à quarta potência é 1, e 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 8, 16. Menos 1, 16 avos. 1 16 avos menos 1 16 avos é 0, tá? Com isso, a gente resolve a questão 5. Vamos à leitura da questão 6. Nos dados comuns que acompanham muitos jogos, é costume numerar as faces de modo que os pontos das faces opostas somem 7. Nessa planificação de um dado desse tipo, aparecem os pontos que faltam. Acrescente os pontos que faltam. Nessa planificação de um dado desse tipo, acrescente os pontos que faltam. Então, os pontinhos que faltam são esse daqui, ó.
5, que é oposto a 2, para formar 7. 3, que vai ser oposto a 4, para formar 7. E 6, que é oposto a 1, para formar 7. Então, são esses números aqui que você vai completar. Questão 7. A viagem entre cidades A e B pode ser feita de ônibus, a velocidade média de 75 km por hora, ou de trem, cuja velocidade é 150 km por hora. A viagem de ônibus dura 8 horas. Quanto tempo dura a viagem de trem? Se aqui é o dobro da velocidade, ele dura a metade do tempo. De 8 horas, aqui será 4 horas. Qual a distância entre as cidades A e B? Basta multiplicar 75 quilômetros vezes 8 horas, que dá 600 quilômetros de distância. Se fosse possível ir de A até B em um automóvel a velocidade média de 100 km por hora, quanto tempo demoraria essa viagem? Se é 100 km por hora e são 600 km, 6 horas. Uma viagem de helicóptero de A até B a velocidade média de 400 km duraria 1 hora e meia, 1,5 horas. Agora a letra E. O tempo necessário para percorrer a distância de 600 km à velocidade v depende dessa velocidade, ou seja, varia com ela. Essa variação é diretamente proporcional e inversamente proporcional ou é uma variação de outro tipo? Justifique a sua resposta. Então, tempo e distância são variáveis inversas, porque se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, resposta, a variável t, é um L, é inversamente proporcional. Pois quando uma variável aumenta, a outra diminui, tá? Isso para a gente que já estudou regra de 3 no ano passado, a gente pode lembrar que tempo com distância e velocidade são variáveis inversas. Letra F. Passagem de ônibus entre as cidades A e B custa R$ 47,30 e de trem R$ 112,70. Os preços das passagens são diretamente ou inversamente proporcionais às respectivas velocidades médias. Ou nenhuma dessas relações é verdadeira? Justifique sua resposta. Então, a resposta é nenhuma. Pois a velocidade do trem é o dobro da velocidade do ônibus. E o preço da passagem é mais que o dobro. Do preço da do ônibus. Então, isso não tem relação com o preço da passagem com as velocidades, tá? E com isso a gente finaliza a atividade da página 59.